Bom dia! Se inscreva no canal do Pastor Meson Batista Voz de Fé e dê o seu like. Joana, uma mulher de Deus. Tema: Testemunho de vida. Lucas 8.2, 13, 24.9 e 10. Hoje vamos falar de uma mulher chamada Joana. Você já ouviu falar dela? Ela era mulher de Cusa, procurador de Herodes, o rei. Joana andava sempre com suas amigas Maria, mãe de Tiago e João, Maria Madalena, Salomé e Susana. Elas sempre estavam juntas e procurando Jesus, Marcos 15.40, 16.1. Elas eram discípulas de Jesus. Juntas formavam um grupo de trabalho, intercessão e pregação. Um grande desafio para os cristãos atuais é ser testemunha de Jesus, Atos 1.8, não apenas em palavras, mas principalmente com atitudes. Tiago 1.22, através de uma vida digna e procedimento correto diante das pessoas. Um dos grandes empecilhos da igreja tem sido o mau testemunho de muitos que se dizem cristãos. Como posso melhorar meu testemunho de vida? Vamos ver 3 aspectos na vida de Joana para o nosso testemunho. 1. Oração. Lucas 8.2. Joana, como suas amigas, tinha sido curada por Jesus, por isso vivia em oração e intercessão. Elas sempre se reuniam para orar e iam ao lugar de oração. Lucas 24.9, para orar com os irmãos. Interessante que Joana já tinha sido curada e mesmo assim perseverava em gratidão intercedendo por vidas e pelo ministério de Cristo. Muitas pessoas quando são curadas esquecem de continuar orando, mas ela foi fiel até o fim. Através da vida de oração aprendemos testemunhar. 2. Serviço. Lucas 8.3. Já parou para pensar onde ou como Jesus se alimentava e se sustentava durante os 3 anos de ministério itinerante? Deus levantou Joana e suas amigas para prover o sustento para Jesus. Certamente elas também cozinhavam alimentos e mandavam para o Mestre. Joana e suas amigas estavam sempre trabalhando com Jesus e para ele. Eram fiéis contribuintes com seus dízimos e ofertas para o ministério de Jesus. Elas preparam aromas para o sepultamento de Jesus. Lucas 23.55,56. Não se orgulhou por ser mulher de um homem importante, mas aceitou fazer o serviço humilde de lavar uma pessoa morta. Através do serviço cristão aprendemos testemunhar. 3. Pregação. Lucas 24.9,10. Pregar é contar e testemunhar o que Jesus faz. Joana tinha um testemunho de vida muito importante. Ela anunciava para todos do império que tinha sido curada por Jesus. E com certeza quando a viam perto de Cristo, todos deviam dizer: aquela não é a mulher de Cusa? Isso era um forte testemunho para a sociedade da época e ela aproveitava todas as oportunidades para isso. Joana e suas amigas foram fiéis a Jesus o tempo todo. Até na sua morte elas estiveram ali de pé, ao seu lado até o fim. Quando foi enterrado acompanharam tudo e ajudaram. Quando Jesus ressuscitou, Joana e suas amigas foram privilegiadas em serem as primeiras a saber da vitória final. Ao chegarem ao túmulo, estava vazio e os anjos lhes mandaram anunciar esta mensagem de que Jesus ressuscitou. Então elas foram as primeiras pregadoras que anunciaram a ressurreição de Jesus. Como Joana, precisamos ter um testemunho de vida fiel a Jesus Cristo através da oração, serviço e pregação. Com estas características somos preparados para servir a Jesus de todo o coração, com nossos bens e dedicação à obra dele. Seja uma testemunha de Jesus, a provisão do Senhor. Mãe com o filho o azeite da viúva. 2 Reis 4.17. Introdução. Eliseu foi um bom aluno de Elias. Percebemos que da mesma forma que viu Elias ressuscitar o menino ele repetiu. E como Elias restaurou as águas ruins ele também alimentou uma multidão, e quando viu mandando uma mulher multiplicar a farinha, ele o fez neste texto. Ele aprendeu a reagir diante das provas e ver o milagre de Deus. O historiador Flávio Joséfo afirma que o falecido marido desta mulher era o mesmo Obadias que sustentou os profetas de Deus, levando pão para eles e os escondendo da perversa rainha Jezabel, e por isso, Deus proveu sustento para sua família. E Reis 18 de janeiro de 16, asterisco. Como receber a provisão de Deus? As atitudes da mulher no texto nos ensinam lições sobre receber a provisão de Deus para nossas vidas. 1. Procurar no lugar certo. V1. A mulher foi a Eliseu, servo de Deus, para receber do Senhor uma resposta. Quando batemos na porta, Deus promete abrir. Mateus 7.7. Por isso precisamos procurar pessoas certas para nos abençoar. Não perca tempo reclamando e contando para todos o que acontece com sua vida, mas abra o coração diante de Deus e com pessoas de oração. Tiago 5.14. 2. Abrir o coração. V2. A mulher contou o seu problema. Desabafou, abrindo o coração diante de Deus. Filipenses 4.6.
Jesus perguntava sempre aos oprimidos: o que queres que eu te faça? Marcos 10,51. Deus se interessa por nós e por nossas dificuldades. O Senhor promete atender às nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Isaías 65,24. Quando abrimos nosso coração diante de Deus, aprendemos a amar a Deus acima de tudo e não valorizamos apenas o que precisamos. Marcos 12,31. Jesus nos ensinou a orar todos os dias pedindo o pão e o sustento de Deus. Mateus 6,11. 3. Ouvir a vontade do Senhor. V3,4. Deus sempre fala conosco, mas muitas vezes não percebemos. Quando ouvimos o que Deus ensina, o Senhor multiplica. João 6 de janeiro de 15. Precisamos ouvir a voz de Deus como Samuel, que pediu ao Senhor: fala porque teu servo ouve, e Samuel 3,18. Deus sempre tem uma resposta para nossas necessidades e mostra a solução. Isaías 30,21. 4. Obedecer ao Senhor. V5. De que adiantaria ouvir sem obedecer? Ela fez como diz no Salmo 37,4. Confia no Senhor e faz o bem. Para dar certo é necessário que fazer o que é certo. Às vezes Deus nos permite ser testados para ver se obedecemos, mas a desobediência traz consequência de sacrifício. E Samuel 15,22. 5. Desejar mais de Deus. V6. Todas as vasilhas que a mulher conseguiu foram cheias. Parece que ela não queria parar e teria continuado se pudesse. Como com o povo de Deus, o maná só parou quando entraram na terra de Canaã. Josué 5,12. Quando vemos o agir de Deus em nossas vidas, ficamos impressionados com o poder do Senhor sobre nós. Busque cada vez mais de Deus e saiba que Deus tem mais para a sua vida. 6. Contemplar o milagre. V6b. Imagine quando a mulher olhou para trás e viu o tanto de vasilhas. Precisamos aprender a contemplar o milagre de Deus. Às vezes não percebemos o quanto Deus já tem operado em nossas vidas. Isso é gratidão. Como Josafá, que no meio de uma batalha, Deus lhe mandou ficar parado e só contemplar as maravilhas que Deus faria em sua vida. 2 Crônicas 20,20. 7. Testemunhar, contar a bênção. V7. A mulher contou a bênção que recebeu do Senhor. Quando o crente é abençoado, ele conta a bênção, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4,20. O testemunho é a concretização do milagre. Receba a provisão do Senhor. Conclusão. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Aprenda a depender de Deus em tudo e aprender a acreditar no sustento do Senhor. Procure pessoas de Deus, abra o seu coração diante do Senhor, ouça o que Deus te orienta a fazer, obedeça ao Senhor, deseje mais de Deus, contemple as maravilhas e testemunhe o seu milagre. Pedro também aprendeu a lição quando Jesus mandou ele pescar um peixe com uma moeda dentro e pagar a dívida, e quando se encontrou com um homem pedindo esmolas, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Atos 3,6. Medite no conceito de Jesus sobre prosperidade. Mateus 6, 25, 34. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou, que havemos de beber? Ou, com que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Visão da família para Deus. Gênesis 21 de agosto de 21. Agar era uma escrava e por isso não tinha família, mas um dia sua patroa Sara resolveu recebê-la como membro da família. Agora Agar tinha casa, marido e teve um filho chamado Ismael. Embora parecesse agradável, não era o plano de Deus. Então, um dia de festa na casa de Abraão, Sara mandou Agar embora com seu filho apenas com um pouco de água e pão.
Quando Agar se viu no deserto e tendo acabado o pão e a água, pensou que sua família tinha sido destruída. Estava desesperada, faminta, perdida no deserto e com olhos inchados de angústia. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quis restaurar o seu lar. Como restaurar minha família? Vamos aprender com Agar. Como Deus restaura nossa família em tempos difíceis. Não siga a visão do homem. V11 Pareceu isso penoso aos olhos de Abraão. Aos olhos de Sara, tudo estava bem para ela que agora tinha seu filho já desmamado e não precisaria mais da escrava. No meio de uma festa V8 aconteceu toda a confusão. Em momentos de prosperidade precisamos ter cuidado e vigilância para não prejudicar os outros. Aos olhos de Agar, seu futuro estava no fim e não teria mais condições de sobrevivência. Mesmo assim aceitou a situação e não quis prejudicar ninguém como Sara havia feito. Aos olhos de Abraão tudo estava errado e cometeria uma grande injustiça. Nisso ele estava certo. Para reedificar nossas famílias sempre, não podemos nos entregar à desventura das opiniões alheias. Não podemos confiar nos planos do homem porque são incertos. Provérbios 16.1 e lembrar que maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17.5. Se numa estrada voe olhar para o lado errado, corre grande risco de errar a direção. Por isso mantenha o foco. Não aceite tristeza cegando sua visão. Muitas vezes nós e nossos familiares cometemos erros e estragos ainda maiores quando tentamos consertar. Então, quando tudo estiver errado, pare tudo e não continue o erro. 2. Busque a visão de Deus. V12:13 Disse Deus a Abraão: Não te pareça isso mal, mas também do filho da serva farei uma grande nação. Embora para todos, inclusive Abraão que tinha uma visão espiritual, tudo estava errado, Deus por sua misericórdia queria consertar. Aos olhos humanos não havia solução, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1.37. Sara estava cega pelo rancor e vingança. Abraão estava cego de dó e remorso. Agar cegou-se de tristeza, mas Deus estava vendo tudo. Em momentos de dificuldades não devemos precipitar em decisões porque nossas mentes se bloqueiam e não conseguem raciocinar corretamente. A solução para Agar foi clamar a Deus. Ela levantou a voz e chorou, e Deus ouviu. V16. Com isso aprendemos que precisamos chorar não diante do homem e sim diante de Deus que nos enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21.4. Se você não tiver uma saída, comece a buscar a visão de Deus orando e ele se revelará para você. Deus surpreendeu Agar enviando seu anjo para lhe falar palavras de consolo e fortaleza prometendo para seu filho: Eu farei dele um grande povo. V17. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas a presença de Deus se torna ainda mais sensível a nosso favor. 3. Abra os olhos e veja o impossível. V19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Se Deus tivesse feito brotar ali um poço de água, a Bíblia revelaria, mas entendo que o poço já estava ali, mas Agar de tão angustiada não conseguiu ver. Ela se levantou, bebeu água, refrigerou seu corpo e alma, pegou água, levantou seu filho esmorecido pela secura do deserto e lhe deu água. Quando Agar olhou ao redor e viu direito, aquele local não era bem um deserto, havia água e ter água num deserto representa ser rico. Agar ficou rica. Ela construiu uma casa, cuidou do poço de água que seria um atrativo para viajantes, treinou seu filho para ser flecheiro e defender a propriedade. V20. De agora em diante ela era conhecida como Dona Agar, uma mulher respeitada e as pessoas diriam: aquele poço ali é da Dona Agar e olha, o filho dela é flecheiro, hein? Todos a respeitariam. Agar mandou vir uma moça de sua terra do Egito para casar com Ismael. V21. E ele constituiu família. Ela conseguiu reconstruir seu lar. A promessa de Deus se cumpriu. Não deixe sua família desmoronar. Conclusão. V18. Ergue-te, levanta o rapaz. Agar se ergueu e levantou seu filho. Quem você precisa levantar em sua família? O esposo precisa se erguer e levantar a esposa e um ao outro bem como aos seus filhos. A família precisa estar em pé na presença de Deus. Muitos casamentos desmoronam porque o homem ou a mulher não vigiam. São cegados por qualquer situação inesperada. Os pais precisam estar de olhos abertos para edificar seus filhos na presença de Deus. Não conduza seus sonhos familiares pelo que as pessoas dizem e sim pelo que Deus diz. Você tem visto o futuro de sua família pelo olhar humano ou sobrenatural? Deixe Deus abrir seus olhos para levantar sua família. Bom dia! Se inscreva no canal do Pastor Mezon Batista Voz de Fé e dê o seu like.